Você abre a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 e diante. 1 Coríntios 11. Vamos ler juntos? Bem? A partir do versículo 17. Vou ler junto com vocês. Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vocês se reúnem na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outros se embriagam. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-te-ei por isso? Não, eu não vos louvo por isso. 24. E havendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. De modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29. Porque quem come e bebe, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vocês muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. E o 34, para terminar: se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunis para a vossa condenação. E as demais coisas eu ordenarei para vocês quando eu for. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós estamos aqui reunidos nessa grande festa, a ceia do Senhor, que o Senhor nos ordenou. O próprio Jesus, o seu Filho, nos ordenou para que fizéssemos em memória do sacrifício ali na cruz do Calvário. Muito obrigado por meus irmãos que acordaram cedo, estão aqui. Obrigado pela igreja, Jardim de Deus, Pastor Melk, sua família. Obrigado pelo Gabriel, seus pais, todos que estão aqui, Senhor. Porque diz essa palavra: quando vos reunis como igreja para terdes comunhão. E nessa manhã nós estamos tendo comunhão para relembrarmos o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ministrar sobre os 5 olhares da ceia do Senhor. Os 5 olhares da ceia do Senhor que nós lemos nesse texto. Segundo as ordenanças de Jesus, essa, aliás, foi uma das ordenanças de Jesus: a ceia, o batismo e fazer discípulos. E a ceia é algo que a gente nós não devemos participar de qualquer forma. Devemos ter olhares quando participamos da ceia. Devemos ter respeito. Não devemos fazer de qualquer forma.
Porque o apóstolo Paulo fala no início que eles estavam se reunindo não para comemorar a ceia, não para comer a ceia, mas eles estavam fazendo uma festa, que comiam muito, bebiam muito, se embriagavam, e uns comiam, outros não comiam. Ele fala, se você tem fome, come em casa, tá, irmão? Se você tem fome, come em casa. Mas aqui é um momento de comunhão, um momento de estarmos juntos, relembrando o sacrifício de Jesus. Sabe, a gente não deve nunca participar da ceia de uma forma despreparada. O Paulo, ele fala que examine o homem a si mesmo e não tome a ceia. Não é isso? É isso? O que ele fala? Examine-se o homem a si mesmo e tome a ceia. Então você nunca pode deixar, a não ser que seja um caso muito grave, que tenha escândalo. Aí sim, mas o Paulo fala: examine-se. Eu tenho que pedir perdão ao Melk. Vou lá, Melk, peço perdão ao Melk. Mas não deixe de participar da ceia. Porque a ceia não é sua, não é minha. A ceia é uma lembrança do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E rapidamente, eu quero falar sobre 5 olhares da ceia. Primeira coisa, primeiro olhar, você deve olhar para cima. O apóstolo Paulo fala: e tendo dado graça, versículo 24. Então, quando você participa da ceia, quando nós participamos da ceia, a gente lembra da gratidão que nós temos a Deus, de tudo que Ele fez por nós, de ter mandado seu único filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Você agradece, porque dar graça é algo que nós estamos esquecendo nos dias atuais. A gente lembra de muita coisa, a gente lembra de que tem que ganhar dinheiro, que tem que pagar conta, que tem que, ter o sustento, mas nós esquecemos de dar graça. E nós vemos que Jesus, a primeira coisa que Ele fez, quando Ele se reuniu com os seus discípulos, foi dar graça. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses: por tudo dai graça. Acordou, irmão, dá graça. Bebeu um copo d'água, dá graça, porque tem muita gente que não tem água. Pegou um ônibus, dá graça. Tem gente que pega o ônibus xingando já, sabe, Mel? Eu podia ter um carro, eu estou aqui no meio desse pessoal com esse CC fedido aqui, levantando o braço. Dá graça, irmão. Dá graça. Gratidão é tudo. Então, quando você for participar da ceia hoje, lembre-se que você tem que dar graça a Deus por você estar vivo. Aleluia. Por você estar respirando. Por você ter uma casa. Por você ter a sua cama. Um cobertor tão quentinho que você dormiu essa noite, como o Gustavo falou. Às vezes a gente não lembra que dormimos com uma cama quentinha. Ter graça hoje. Quando você pegar a ceia, fala para Deus: muito obrigado por estar vivo, Senhor. Muito obrigado por ter o que comer. Então, o primeiro olhar que você tem para a ceia é dar graça. O segundo olhar é lembrar o que Jesus fez por você. Olhar para trás. Jesus fala, versículo 24. Paulo fala, aliás: fazer isso em memória de mim. Jesus falou na celebração da ceia com os seus discípulos. Então, quando a gente pega o pão, pega o vinho, a gente lembra do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Temos que olhar para trás, irmãos, e ver que foi um sacrifício tremendo. O corpo de Cristo, ele é relembrado através do pão, e o sangue através do vinho, do suco de uva que você vai pegar nessa manhã. Jesus, ele sentiu a necessidade de ser lembrado. Por quê? Porque o ser humano tem uma facilidade de se esquecer. Por isso que nós celebramos a ceia todos os meses. Não é porque você tem que ir na igreja pegar um pãozinho e pegar um suquinho. Não! É porque a ceia nos leva a lembrar do sacrifício de Jesus. Amém? Sabe, gente, nós seres humanos esquecemos com muita facilidade do que aconteceu com a gente há um ano, há um mês às vezes.
até uma semana. Eu lembro do fato de Josué, capítulo 4, quando Josué atravessa o Rio Jordão, ele fala assim, olha, peguem 12 pedras. Os caras devem ter pensado, esses caras estão doidos. Mas aí já estava a mídia, né? Valorizando a lembrança. Porque quando você olhar para essas pedras, você vai lembrar daquilo que Deus fez hoje. Então nós precisamos de objetos físicos que nos lembrem o que aconteceu com a gente. E a ceia é um desses momentos que você relembra o que Deus, através de Jesus, fez por nós. O terceiro olhar para frente. Como? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então hoje, na ceia, você vai lembrar que Jesus vai voltar. Amém? Você está preparado? Deixa um amém fraquinho. Quem está preparado? Você vai ficar feliz quando Jesus voltar? Eu não vou ficar feliz, não. Eu vou subir feliz. Peguei vocês aí. Tem muita gente que falou que vai ficar feliz. Eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz. Eu creio. Amém? Quando você pegar esse pão, quando você pegar esse vinho, lembre-se que Jesus vai voltar. Ele está muito próximo, querido. Jesus morreu por mim e por você, para que nós tenhamos salvação. E através dessa salvação, nós somos livres da morte eterna. Você que não entregou a sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está me vendo pela internet agora no culto, e vai me ver daqui a um mês, daqui a uma semana. Jesus morreu por você. Ele deu a sua vida para você. Mas um dia Ele vai voltar. E só vai subir aqueles que estiverem preparados. E aqueles que ficarem vão passar por momentos terríveis aqui nessa terra. E Paulo fala: coma desse pão e beba desse vinho, até que Ele venha. Quarto olhar para dentro. Versículo 28, o apóstolo Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Hoje você vai comer do pão, vai beber do vinho, mas você tem que fazer um autoexame. Como que está a minha vida? Como que está meu relacionamento com Deus? Como que está meu relacionamento com os irmãos? Examine-se. Eu vou te dar um tempo agora para você fazer uma autoanálise. Você não vai falar nada para mim, não vai falar para a igreja toda. Você vai falar para você mesmo agora. Quanto tempo você tem se dedicado à oração? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra de Deus? Porque aqui é Deus falando com você. Sabe, às vezes, Melk, pastor Adelaide, pastor Melk, a gente vai na casa da irmã Josefina, na casa da irmã José, na casa da irmã Maria, ouvir uma palavra e esquece que Deus está aqui falando com você todo dia. E você vai na casa da irmã Maria, nada contra isso, nada contra você buscar os dons de Deus, a palavra profética, mas você não lê a Bíblia. E você pede: Deus fala comigo, Deus fala comigo, e a Bíblia está aberta na sua casa no Salmo 91. Momento de comunhão com Deus todos os dias. Faz uma autoanálise agora. Como que está você com Deus? Meu Deus, nós temos buscado tantas coisas nesse mundo. Temos buscado dinheiro, temos buscado bens,
temos buscado coisas. Quando que o Senhor falou para a gente, buscar primeiro o meu reino. E as demais coisas, deixa comigo que eu resolvo. Eu quero te pedir perdão nessa manhã. Porque muitas vezes nós temos buscado coisas e temos deixado as coisas do reino para trás. Que possamos tomar uma atitude nessa manhã de buscarmos a tua palavra, buscarmos o teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus agora. Aleluia. Amém? E o quinto e último olhar. Nós temos que tomar a ceia olhando para os lados. Olha para o lado agora, olha para trás. Quem está aí do seu lado? Amém? Fala assim, você tá bonitão hoje, hein? Tá lindo hoje, hein? Mansol. Não existe ceia se não houver comunhão entre os irmãos. Porque Paulo fala, olha, vocês estão comendo a ceia, mas não está tendo ceia. E aliás, uma das coisas que você não pode participar da ceia se você não tiver em comunhão com o seu irmão. Jesus fala, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar. Presta atenção, gente. Deixa a sua oferta no altar. Não leva para casa não, deixa no altar. Vai lá, se conserta com o seu irmão, depois volta e traz a sua oferta. Então, se você está sem falar com alguém, está sem conversar com alguém, está de mal com alguém, você não pode participar da ceia. Primeiro você tem que se consertar. Entendeu? Mesmo, mas pastor, a pessoa não está aqui. Bota na tua mente. Vou participar da ceia. Presta atenção porque Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus fala para você, participe da ceia. E ao terminar esse culto, ligue para a pessoa e procure a pessoa e peça perdão. Ah, mas eu estou certo. Não importa. Se alguém te dá um tapa na face direita, vira a outra face. É duro, mas Jesus que falou, não fui eu. Não fui eu que falei. Foi ele que falou. Ele. Entendeu? A ceia é um momento de comunhão entre os irmãos e é o momento mais importante que nós temos como igreja e muita gente falta a ceia. Eu não posso acreditar que eu possa faltar a ceia por um motivo vulgar. Posso. É o culto mais importante do mês, irmão. Por que é um culto mais importante? É um momento que a gente relembra a morte e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu posso ver meus irmãos e falar para eles, eu estou em comunhão com você. E o apóstolo Paulo fala, olha, vocês não estão tomando a ceia direito. E chamou a atenção deles, no versículo aí 24. Vocês estão comendo, é comelança. Que era uma festa chamada Festa do Amor, Festa Ágape, que eles celebravam a ceia. Então hoje, para concluir, gente, nós vamos relembrar, para terminar a minha ministração, e eu vou chamar aqui o Gustavo e a Mirella para estar nos ajudando a distribuir a ceia, nossos futuros pastores. Vamos relembrar rapidamente, a ceia faz nos olhar para... Não sei se lembram mais não? A ceia faz nos olhar para... Lembra aí, gente, anota aí, para cima. Segundo, a ceia faz nos olhar para trás. Terceiro, a ceia faz nos olhar para... A ceia faz nos olhar para... E a ceia faz nos olhar ao... Então aí, levante-se e fala para um irmão, para uma irmã, muito bom que você está aqui.